Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem legal, onde ele nos fala sobre o Teorema de Tales. Vamos ver aqui a definição então primeiramente. Dados um feixe de retas paralelas e retas transversais, a razão entre as medidas dos segmentos quaisquer de uma das transversais é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. O que isso tudo quer dizer? Bem, Tales era um matemático da Grécia Antiga, onde ele percebeu que quando você tem um feixe de retas paralelas, geralmente a gente chama de feixe quando eu tenho 3 retas paralelas ou mais, tá bom? Então, quando nós temos aqui um feixe de retas paralelas, onde aqui nesse exemplo, elas estão representadas aqui na cor rosa, tá? Eu tenho aqui 4 nesse caso. E nesse feixe você traça pelo menos 2 transversais, onde aqui nesse caso eu tenho aqui as transversais, que são essas retas que estão quase que na vertical, porque estão um pouco inclinadas, né? Mas nós temos aqui então 4 retas paralelas com 2 retas transversais cortando essas paralelas. Mas voltando então, Tales percebeu que ao fazer isso, os segmentos proporcionais de uma das retas paralelas, aliás, de uma das retas transversais, era igual da outra correspondente. Agora, onde que entra essa parte da correspondência? É em relação à mesma direção horizontal. Então, reparem que o segmento AB é correspondente ao segmento A'B' da outra reta transversal. Então, esses 2 segmentos aqui são proporcionais. Assim como também o segmento BC, ele é correspondente ao segmento B' e C'. Logo, esses 2 segmentos também são considerados como sendo proporcionais. E assim como também eu tenho o segmento CD e o segmento C' e D', que são correspondentes, sendo também considerados como sendo proporcionais. Gente, quando a gente falar então em correspondência, você analisa os segmentos na horizontal, tá? Então aqui, ó, esses 2 segmentos estão na mesma direção horizontal, esses 2, esse aqui também. Então, pessoal, posso ter de repente aqui nesse caso, tá, segmentos que não possuem os seus extremos consecutivos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o segmento A e o segmento C. Esse segmento de A até C, ele é correspondente ao segmento A' e C'. Logo, então, essas 2 partes são proporcionais a essas 2 partes da outra reta transversal, tá? Então, dependendo de repente do que uma questão, do que uma atividade te ofereça, você pode fazer aqui várias e várias proporções, legal? E aí, reparem, uma delas é a proporção de AB sobre CD igual a A'B' sobre C'D'. Ou seja, eu estou pegando esses 2 segmentos e fazendo a proporção com os 2 segmentos lá de baixo. Então, olha lá, esses 2 segmentos AB e CD são proporcionais a esses 2 segmentos A'B' e C'D'. É um deles, tá? Mas como eu lhes falei, você pode ter aqui várias e várias proporções que a gente pode utilizar o Teorema de Tales. Vejamos aqui então, olha só. As medidas dos segmentos correspondentes nas transversais são diretamente proporcionais. Sempre. O que isso quer dizer, ser diretamente proporcional? Quer dizer que se um segmento aumenta, o outro também vai aumentar. Assim como se um diminui, o outro também irá diminuir. Mas atenção, não é aumentar ou diminuir de qualquer maneira. É aumentar e diminuir proporcionalmente. Como assim? Se eu tenho um segmento aqui desse lado, esse segmento de baixo equivale ao dobro do de cima, automaticamente também esse segmento será o dobro do de cima em relação a outra reta transversal, tá bom? Então, isso significa dizer que esses segmentos em relação às 2 retas transversais são diretamente proporcionais, perfeito? Vamos aqui a um exemplo, então, de como resolver um problema qualquer ou uma atividade utilizando o Teorema de Tales. Então, eu tenho aqui essas 3 retas cortadas por 2 transversais, aliás. Essa primeira transversal me forma aqui os segmentos x mais 3 e 9, assim como também a segunda transversal me forma os segmentos 4 e 3. Sendo assim, eu vou escrever então a proporção entre esses segmentos, onde nós teremos x mais 3 sobre 9
e nós teremos 4 sobre 3. Devido ao fato de aqui nós termos escrito uma proporção e também devido ao fato de elas serem diretamente proporcionais, eu vou resolver essa proporção multiplicando em diagonal, tá? Então quer dizer o seguinte, que para resolver e de repente determinar o valor numérico do x, eu vou resolver a multiplicação em diagonal. De preferência, sempre comece pela letra. Então, reparem que esta letra x, ela está envolvida numa adição com 3. Então, eu não posso simplesmente, pessoal, dizer o seguinte, ah, professor, x mais 3 é 3x? Não, gente, não é. Nós não podemos resolver operação de adição ou de subtração entre número e letra, mas a gente pode resolver a multiplicação, onde aqui ficará o seguinte, ó, 3 que multiplica x mais 3 igual a 9 vezes 4, que é igual a 36. Ou seja, reparem que aqui eu estou resolvendo a multiplicação em diagonal. E aí, nesse primeiro caso, como nós temos a multiplicação envolvida com parênteses, esse 3 deverá ser distribuído em forma de multiplicação com cada elemento pertencente a esse parêntese, tá bom? Então vai ficar, olha lá, 3 vezes x, que é 3x, mais 3 vezes 3, que é igual a 9. E igual a 36, pois nós não mexemos com ele ainda. Nesse caso, então, daqui dessa equação, pessoal, o que vai acontecer? Este 9, que aqui é positivo, irá ao segundo membro de forma negativa, onde nós teremos, então, 3x igual a 36 menos 9, tá bom? E aí eu vou continuar aqui do lado. Então, reparem, se 3x é igual a 36 menos 9, o próximo passo, então, é resolver esta subtração, onde nós teremos que 3x é igual a 27, que é o resultado da subtração entre 36 e 9. Como eu quero achar o valor do x, automaticamente, esse 3 passará dividindo o 27. E aí a gente vai conseguir achar o x igual a 9, que é o resultado desta figura, onde, para resolvermos o valor do x, nós utilizamos o teorema de Tales. E aí repara o seguinte, que coisa interessante aqui, olha lá. Nós achamos que o x é igual a 9. Só que aqui é x mais 3. Logo, então, 9 mais 3, o resultado aqui é 12. E aí você pergunta, onde é que vai, de repente, entrar os segmentos proporcionais ou os segmentos que são diretamente proporcionais? Simples. Aqui desse lado eu tenho 12 sobre 9. Do outro lado nós temos 4 sobre 3. Quando eu pegar esta primeira fração e simplificar por 3, então vou dividir aqui tudo por 3, tá? Eu vou ter, olha lá, 12 dividido por 3 é 4. Opa, já fiz errado aqui, né? 12 dividido por 3 é 4. E 9 dividido por 3 é 3. Então, reparem que, ao simplificar essa fração, ou essa razão que apareceu depois que nós achamos o valor do x, ao simplificar essa razão, ela se tornou igual a outra razão. Então, na verdade, segmentos proporcionais é isso. É quando você simplifica uma das frações, ou até mesmo as duas, e essa simplificação as torna verdadeiras, ou as torna iguais nesse caso, tá bom? Então, gente, nessa nossa aula nós trabalhamos aqui o Teorema de Tales, onde nós vimos que esse teorema, na verdade, é a aplicação de segmentos proporcionais em feixe de retas paralelas, cortadas por pelo menos duas transversais, tá? E aí você pode pegar esses segmentos proporcionais e transformá-los em proporção, que é a igualdade entre duas razões. Fazendo isso, você vai achar segmentos diretamente proporcionais, os quais a gente pode resolver e determinar o valor de uma variável, ou de repente até mesmo o tamanho de um desses segmentos, tá? Utilizando a proporção. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!